Olá pessoal, eu sou Tainara Fernandes, psicopedagoga de Bom Jesus da Lapa e região. E hoje estou aqui para falar um pouquinho para vocês de mais um assunto importante, que é sobre o autismo na adolescência, né? Quais são os principais desafios? Então eu venho acompanhando alguns autistas aqui nos meus atendimentos psicopedagógicos e a gente vai ver quais são os principais desafios para esses autistas que passaram da infância para a adolescência, o que estão passando, né? Quem já assistiu meus vídeos aqui na pasta autismo, essa pasta nós temos um vídeo do relato do Matheus, ele que é autista e aprendeu a ler, né, há alguns anos. Ele vem fazendo acompanhamento e aí eu gravei um vídeo 2 anos atrás, ele falando como foi aprender a ler. E agora o Matheus está na fase da adolescência, né? Então, pessoal, estou aqui com o Matheus, ele que é adolescente, autismo na adolescência. Quais são os principais desafios? Então, Matheus, para você, quais os principais desafios na adolescência? Bom, primeiro é o crescimento, porque você está crescendo, você tem que ter um certo controle, tem emoções novas surgindo na sua vida e você tem que lidar com o crescimento, sabe? As emoções, os pensamentos intrusivos, pensamentos intrusivos ruins, que eu estou passando por um deles, mas você pode superá-los, né? Pedir ajuda dos pais ou de um psicólogo, faz de um psicólogo e você pode fazer isso de um jeito bom. Você tipo, mesmo que o pensamento diga para você fazer coisas ruins, você não vai fazer isso porque você é uma pessoa boa e correta. E se você tiver problema na escrita, você pode Treinar, treinar. né? Isso, o Matheus faz os treinamentos também na escrita, leitura, o Matheus já sabe ler. E foi importante o Matheus falar isso do crescimento. O crescimento pode ser um pouco problemático no início, porque tipo, seu corpo vai aumentando de tamanho, você terá que dormir sozinho, né? Isso, e no caso, alimentação, você come bem ou tem coisa que você não gosta de comer? Bom, eu como bem. Tem que se alimentar bem, né? Porque você está em desenvolvimento, está crescendo. E o que mais que você pode falar assim para os adolescentes? As pessoas podem fazer amigos, sabe? Pode, tipo... Amigos, participar das coisas. No caso mesmo, você está fazendo caminhada, né? Faz caminhada para desenvolver mais essa questão da interação. Quem é da igreja, ir para a igreja, né? Poder fazer oração e tal, para poder ir desenvolvendo mais. São muitas decisões a serem tomadas, né? E no caso do adolescente que tem o autismo leve ou moderado, há uma dificuldade de entender o que está acontecendo com o seu corpo, o que está acontecendo com ele, e começa a perceber que há algo diferente ali com ele. O autista, ele começa a perceber ali que os colegas estão evoluindo, estão fazendo escolhas, alguns já estão namorando, e há dificuldade na área social, característica ali dele, né, do autista. Ele geralmente não consegue se inserir de forma adequada, ele é diferente dos demais. Há uma vontade ao mesmo tempo, né, do adolescente autista. Ele tem uma vontade de se encaixar nos grupos, mas ele não consegue se encaixar nos grupos. Portanto, é extremamente essencial que esses adolescentes autistas estejam bem acompanhados por especialistas e por tratamentos adequados. Passando por toda essa fase da adolescência, ele se fecha mais, fica trancado no seu quarto. E é um dos pais que tem que tomar cuidado para que aquele autista ele não se torne uma pessoa depressiva, né? Ansioso, que não queira mais ter contato social com as pessoas. Então, por isso que tem que ter acompanhamento aí com os especialistas para ajudar nessa fase tão difícil. E nessa fase da adolescência, os coleguinhas gostam muito de fazer piadinhas, né? De provocar, fazer brincadeiras que eles não vão entender. Portanto, nessa fase, a gente precisa se certificar de que esse adolescente está sendo acompanhado de forma correta com um especialista. Ele precisa desenvolver habilidades de leitura do ambiente, de consciência. É preciso treinar esse adolescente para que ele entenda, né, essas metáforas, essas piadas, que ele tenha noções de perigo, que ele não seja negligenciado
ou abusado por nenhuma outra pessoa, já ensinando ele, né? Qual a parte do corpo que ele pode ser tocado, onde não pode ser tocado, ele ou ela, né? Ensinando essas condições mínimas de entender os sinais e saber se aquelas situações pelas quais eles estão passando são situações adequadas, se são situações perigosas, que pessoas estão se aproveitando da inocência desse adolescente. Então, os pais precisam muito fazer, né, esse acompanhamento, é muito importante. Independentemente do grau do autismo, essas pessoas precisam da presença dos pais, que terão a missão de educar, de ensinar o que é certo. O comportamento adolescente é um período mais difícil, né? Os hormônios estão ali a toda, né? Então tem os altos questionamentos que eles fazem. Essas questões são naturais para todo mundo, seja adolescentes, né? Autista ou não. Então, sendo assim, o papel dos pais, né, para esse adolescente é de extrema importância, para que essa transição seja o mais agradável possível, né? Aquele adolescente, ele passe por essa transição, mas com autoestima, com responsabilidade e autoconfiança. Quando falta profissionais, né? Como afeta aí os pais, aquele adolescente? Então, os pais sentem muita dificuldade em encontrar profissionais que trabalhem com essa faixa etária do adolescente. Por isso, cada vez mais importante que os profissionais, né, que trabalham nessa área saibam como trabalhar com autista na adolescência e fase adulta, a inserção no mercado de trabalho, na faculdade, para que os pais consigam ser melhor assistidos, né? Se você é um profissional psicopedagogo, neuropsicopedagogo, que acompanha crianças que vão se tornar possíveis adolescentes, né? E na sua cidade não tem ninguém que faz acompanhamento com os adolescentes, você precisa se especializar para poder acompanhar aquele adolescente. Pelo menos nesse processo, né? Da fase que ele está vivendo, da adolescência. O autista adolescente ou adulto, ele tem tantas necessidades quanto as crianças autistas. Então, a intervenção precoce é importante, que foi o que Mateus fez, né? Os pais de Mateus procurou desde cedo esse acompanhamento com ele. E na adolescência e na vida adulta também esse acompanhamento é primordial, para que os adolescentes autistas não entrem em depressão, ansiedade, que são os diagnósticos, né, com morbidades muito comuns nessa fase. Habilidades sociais, os comportamentos rígidos podem levar a desenvolver o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Os adolescentes autistas precisam aprender a lidar com situações do dia a dia, né, que vão surgir. Entretanto, eles não conseguem aprender isso de forma natural e vão precisar de um treino estruturado intensivo para que isso seja possível. Por isso, você pai, você mãe, fique de olho no seu filho, veja como você pode ajudá-lo. Se caso na sua cidade, na cidade interior, quase não tem profissionais, né? Busque se especializar pelo menos o mínimo possível. Tem cursos aí simplificando o autismo para pais de crianças autistas, além dos profissionais, tem vários cursos aí. Tem cursos online, né, que as pessoas ofertam. Pelo menos você precisa saber o mínimo de como lidar com seu filho na adolescência no autismo, para que você possa ajudá-lo sempre mais. Então é isso, essa é a participação de Mateus mais uma vez aqui com a gente. Quem não assistiu o outro vídeo dele, ele fala sobre como aprendeu a ler. Assistam aí na pasta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.